eu ainda não consegui engolir essa história de um delegado da divisão de homicídios, um chefe de polícia, tramar a morte de uma vereadora. Eu não sei vocês, mas a cada momento que passa, uma informação é revelada. Agora, a delegacia de homicídios, ou a turma desse cara que estava envolvido no esquema da Marielle, ganhava de 80 a 300 mil reais para encobrir os crimes ligados à contravenção, ligados à milícia. Uma verdadeira bagunça que a gente está descobrindo a partir de agora. E aí eu queria falar da prisão nesse domingo dos 3 suspeitos de terem encomendado a morte da vereadora Marielle Franco em 2018. Isso abre um novo capítulo nas investigações sobre o caso que já se estendem por mais de 6 anos. Um dos presos, o tal do Chiquinho Brazão, é deputado federal. Ou seja, a prisão vai ser analisada pela própria Câmara dos Deputados, que em plenário pode mandar soltar o parlamentar. Mas, para isso, é preciso maioria absoluta, 257 votos a favor em votação aberta. Vamos girar pela notícia. Essas prisões também não significam o encerramento da investigação. Diana Rogers, em cima do lance, está no Rio de Janeiro. Diana, ainda... eu queria contar com a tua participação, ótima tarde. Ainda falta saber, por exemplo, sobre esses outros envolvidos no rolo do crime da Marielle. Boa tarde, amiga. Exatamente isso, William Travassos. Boa tarde para você, para os ouvintes. A polícia colheu tantos materiais, tem tantas provas que possivelmente é capaz de acontecer uma outra operação da Polícia Federal para tentar chegar em novos alvos. Porque a coisa tá feia. Os próximos passos agora são o seguinte, William. A Polícia Federal começa hoje a analisar os materiais apreendidos na casa dos irmãos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa, eles acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson. Os agentes vão analisar celulares, os 3 celulares, um de cada um, já foram apreendidos, computadores, documentos, são muitos materiais e a partir da análise de todo esse material, dependendo do que encontrarem, portanto, a PF pode sim desencadear uma nova operação. A PF tem 60 dias para analisar tudo e depois encaminhar um relatório para o Supremo Tribunal Federal. Essa operação, a gente lembra, William, né? Foi desencadeada após uma delação de Rony Lessa, que foi homologada na última terça-feira. Rony Lessa, que está preso por ser o executor do crime, né? Ele que apertou o gatilho que atirou em Marielle. Segundo as investigações, a morte da vereadora foi idealizada pelos irmãos Brazão, o deputado federal Chiquinho Brazão e o atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. Idealizada por eles e planejada pelo delegado Rivaldo Barbosa, que era o titular da Delegacia de Homicídios e assumiu a chefia de Polícia Civil do Rio um dia antes do crime. Além de ter ajudado a planejar esse assassinato, Rivaldo Barbosa também teria atrapalhado, obstruído as investigações, impedindo a elucidação desse caso. E essas informações constam no relatório da Polícia Federal de quase 500 páginas que a Rádio Itatiaia teve acesso. Esse extenso documento embasou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que expediu, portanto, os mandados de prisão contra os 3. E eu estive ontem... William, fiquei o dia inteiro ali na porta da sede da Polícia Federal, na zona portuária do Rio de Janeiro. Muita gente apareceu, advogado de muita gente. E entre as pessoas foi a Mônica Benício, viúva de Marielle Franco. Ela estava ao lado da viúva do motorista Anderson Gomes, a Ágata. E as duas disseram, obviamente, que ficaram muito surpresas e indignadas com a prisão do delegado Rivaldo Barbosa, que era muito próximo da família, dizia que era amigo de Marielle e que prometia elucidar o caso. Vamos ouvir a sonora das duas, da Mônica Benício e da Ágata. O nome de Rivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, para nós foi uma grande surpresa, em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso. E hoje saber que um homem do qual nos abraçou, prestou solidariedade e sorriu, dizendo que esse caso seria uma prioridade, hoje tem envolvimento nesse mando. É para nós entender que a Polícia Civil não foi só negligente, não foi só por uma falha que chegamos a 6 anos de dor, mas em especial também por ter sido conivente. Ver as pessoas que participaram, quem mandou, terem nos abraçado, beijado e prometido, falado inclusive que ele era amigo, né, da Marielle, que tinha
trabalhado junto, isso é um tapa na cara, é pisotear ainda mais, né? Faltam ainda respostas, não foram só os 3, né? Tem mais gente que contribuiu de alguma forma, falta muita coisa pra gente ter paz. Quem apareceu ali na porta da PF também, William, foi o Alexandre Dumas. Ele é advogado de defesa do delegado Rivaldo Barbosa. Ele negou que houve obstrução das investigações por parte do delegado. Vamos ouvi-lo. Não tem participação de crime nenhuma. Pelo contrário, foi exatamente durante a administração dele, ou pouco antes, mas com o caldo das investigações produzidas pela administração dele, que o Rony Lessa foi preso. O GAECO se louvou nas informações fornecidas pela polícia. E foram essas informações que levaram e conduziram à prisão do autor lá do disparo e tal, do Rony Lessa. Apesar do advogado de Rivaldo Barbosa afirmar que seu cliente contribuiu para a prisão de Rony Lessa, a gente lembra que também está no relatório da Polícia Federal, que o ouvinte da Itatiaia que está assistindo nas redes sociais vai poder ter acesso às imagens. Em sua delação, Rony Lessa afirmou que Rivaldo Barbosa, na verdade, perdeu o controle do caso Marielle Franco e, por isso, ele decidiu entregar aos leões, como consta no relatório, entregar aos leões os executores do atentado. Tudo isso, portanto, nesse relatório extenso da PF. O relatório também revelou um absurdo, que Rivaldo Barbosa recebeu gordas propinas para interferir no andamento e na elucidação de outros casos envolvendo bicheiros, enquanto ele era o diretor da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Pagamentos mensais que você até mencionou aqui na abertura, que variavam de 60 a 80 mil reais. Em um dos casos, a DH chegou a receber 300 mil reais. E ficava mais caro, viu, William? Quando os criminosos deixavam rastros, ele cobrava um adicional. Além de Rivaldo Barbosa, o delegado Geniton Lages, que assumiu a Delegacia de Homicídios após Rivaldo ser promovido a chefe da polícia, ele também foi afastado do cargo por atrapalhar nas investigações. Em relação ao Chiquinho e ao Domingos Brazão, o PSOL já pediu na Câmara a cassação do deputado federal e a expulsão de Domingos do TCE. É com você, William. Bom, Diana, aproveitando a imagem que nós mostramos agora na live, senhores, desse relatório, eu vou pedir para a live ir colocando esse material, porque tem um ponto muito importante, inclusive, é esse aí, para aí, por favor. Nós estamos mostrando no relatório final do caso Marielle, um trecho que acaba trazendo uma região onde a Marielle estava atuando, que é na zona oeste do Rio de Janeiro, a região de Curicica. E aí, o delegado do Rivaldo fala, não tem nada disso, foi ele que prendeu o Lessa, não tem envolvimento com ninguém, porém o relatório levanta todo esse questionamento dizendo que a delegacia, na verdade, funcionava como uma grande máquina de arrecadar dinheiro em favorecimento do crime, da milícia, em favorecimento do jogo do bicho. E aí, hoje de manhã, no Conversa de Redação, eu soltei uma pérola aqui, que é um reforço que está no relatório. Casos como do Pereira, que é um ex-policial, foi morto em maio de 2016. Depois teve o Falcon, foi morto em setembro de 2016. Depois do Pereira, em junho de 2017, junho de 2017, que teve o Escafura, filho do bicheiro. Então, em maio de 2016 foi o Pereira, em setembro de 2016 foi o Falcon, em 2017, em junho, foi o Escafura, filho do bicheiro. Quando você faz uma pesquisa rápida de imagens, e eu não consigo mostrar essas imagens, você vai ver que o senhor Rivaldo está em todas essas investigações. Em todas. E isso tudo pode estar relacionado desde essa época. Desde esse momento, a Delegacia de Homicídios encobrindo casos da contravenção do Rio de Janeiro e dos crimes da milícia. E isso tudo vai bater, sabe aonde, meus amigos? No escritório do crime, Capitão Adriano e companhia. E todos os 5 que foram mortos, entre eles o tal do Macalé, para a gente ter noção da estrutura do crime organizado. Agora, e como funciona o nosso olhar perante essa situação que está acontecendo no Rio de Janeiro? Uma das primeiras participações que eu fiz aqui, eu perguntei ao Júnior Moreira se aqui tinha problema, se aqui nós tínhamos jogo do bicho. Falou que sim.
se nós tínhamos ligações clandestinas de luz, água e internet. Ele disse que sim. Eu perguntei sobre o tráfico de drogas. É o mesmo mecanismo. Então é uma questão de tempo, porque para esses criminosos, o grande barato deles é a expansão de território. Inclusive em Brasília, a primeira turma do STF, do Supremo Tribunal Federal, formou hoje maioria de votos para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que levou à prisão dos 3 suspeitos de arquitetar e ordenar o assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. Além de Moraes, os ministros a Carmen Lúcia, o Cristiano Zanini e o Flávio Dino também votaram pelas prisões. Falta apenas o voto do ministro Luiz Fux, inclusive a análise termina às 11h59 da noite de hoje, mas a expectativa é que o placar seja definido mais cedo. Não é isso mesmo? O Pedro Nascimento está em Brasília agora ao vivo com a gente. Pois não, Pedro, boa tarde. Boa tarde também para você, William, e claro, boa tarde também para todo mundo que acompanha Itatiaia nessa segunda-feira. Por aqui em Brasília é isso, até às 11h59 o ministro Luiz Fux tem esse período aí, esse prazo para poder registrar seu voto, mas a grande novidade é que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, já enviou um ofício para a Câmara dos Deputados sobre a prisão de Chiquinho Brazão, ele que até ontem era deputado federal pelo União Brasil, mas que foi expulso do partido após ser preso no domingo, acusado de ser um dos mandantes aí da execução da vereadora Marielle Franco do PSOL e esse atentado que também vitimou o motorista Anderson Gomes. Essa informação, William, ela foi enviada após a primeira turma do STF referendar as prisões, né, já a maioria para as prisões preventivas do Trigo, foi preso por arquitetar o crime. Lembrando, né, que foram presos, além do deputado, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, do TCE do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, que é irmão de Chiquinho, e também o delegado Rivaldo Barbosa, que vocês comentavam agora há pouco, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Essas prisões, elas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que também é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Chiquinho, Domingos e Rivaldo, eles foram trazidos ainda no domingo aqui para a Penitenciária Federal de Brasília e agora acontece todo um rito, né, na Câmara dos Deputados que vai referendar essas prisões. A gente lembra para o nosso ouvinte que o Chiquinho Brazão é deputado federal, eleito inclusive no ano de 2018, ano em que a vereadora Marielle Franco, que era colega de Câmara dos Vereadores de Chiquinho Brazão, foi assassinada. Ele foi premiado aí com essa vaga na Câmara Federal. Então, portanto, por conta desse mandato aí de parlamentar, Chiquinho Brazão tem essa prerrogativa de ser julgado apenas no Supremo Tribunal Federal e, além disso, também tem essa prerrogativa de que a Câmara dos Deputados tem que referendar essa prisão. Então, como você já disse, né, há que haver uma maioria aqui no plenário da Câmara, para que essa prisão seja mantida, mas logo cedo pela manhã a gente já começou a fazer o contato com os deputados, consultando também as redes dos parlamentares, muita gente se manifestando a respeito do assunto. E, no momento, zero clima para que ele seja solto, viu? Todos os deputados, todo mundo que acompanhou esse caso, mesmo os que eram mais críticos com relação a essa operação da Marielle, todo mundo se manifestando contrário a esse caso, né? E também pudera, né? Essa questão do delegado Rivaldo Barbosa pegou muita gente de surpresa e aumentou muito a pressão para cima desses presos. Então, a partir de amanhã, portanto, a assessoria da Câmara confirmou para a gente que esse pedido será levado a plenário e aí os deputados terão que manter uma maioria aí para que Chiquinho Brazão continue preso. Marielle Franco, a gente lembra, né, foi executada no Rio de Janeiro em março de 2018. O caso aconteceu após a vereadora deixar um evento aí na região central carioca e o carro em que ela estava, né, e também o motorista Anderson Gomes e uma assessora foi perseguido por esses criminosos. E agora a gente tem conhecimento de que logo nos momentos iniciais dessa investigação, o delegado Rivaldo e também sua turma ali indicada para investigar o caso já atuaram para tentar impedir que o caso fosse adiante ali, já nessas primeiras horas do crime. Isso tudo a gente tomou conhecimento após a delação premiada do ex-policial Rony Lessa, que é apontado como atirador do caso. Aí a gente entra num outro ponto também muito importante de toda essa questão, William, que é a linha de investigação da Polícia Federal sobre a motivação desse crime. A polícia aponta como o principal motivo, o estopim desse crime, uma disputa por terra na zona oeste do Rio de Janeiro, que, como você bem disse, e também a Dayana trouxe lá do Rio de Janeiro a informação, essa é a principal zona eleitoral, é onde a família Brazão tem ali os seus eleitores, né, onde tem mais atuação. Então, portanto, havia essa disputa por lá.
mas é claro que o próprio relatório deixa isso claro que isso poderia ser um estopim para esse evento trágico, né, que culminou na morte de Marielle Franco. Agora que esse inquérito foi concluído pela Polícia Federal, ele segue para o Ministério Público Federal, que antes de oferecer a denúncia, ainda deve avançar com relação a essa tese, né, de que realmente esse teria sido estopim, tentar, portanto, apurar se há mais motivações e se há mais envolvidos, como a Dayana trouxe essa informação para a gente. Outra novidade que a Dayana citou, mas eu trago com mais detalhes aqui também, é sobre o pedido de cassação, que será protocolado ainda hoje no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados para que Chiquinho Brazão, portanto, perca o mandato por conta de uma possível quebra de decoro parlamentar. Hoje cedo, né, a gente teve aqui no gabinete do deputado, por mais de uma vez, ele que fica no anexo 4 da Câmara dos Deputados, no 5º andar, e por lá a gente aguardou ver se, né, encontrava com algum membro da equipe de Chiquinho Brazão, mas sem sorte, ninguém passou por lá, nem de manhã cedo, nem no início da tarde. Então a gente segue acompanhando, porque durante esse pedido de cassação que vai ser, durante esse pedido que a prisão seja referendada no plenário da Câmara, a defesa do Chiquinho Brazão poderá se manifestar, mas por hora também não há nenhuma expectativa com relação a isso. A gente segue acompanhando todos os trâmites e, claro, traz as novidades para o nosso ouvinte da Itatiaia. Volto com você, William. Obrigado pela informação. E aí, meus amigos, no meio desse rolo todo, dentro desse planejamento para matar a Marielle, uma coisa chama a atenção. Olha, não mata a Marielle enquanto ela estiver indo para a Câmara de Vereadores, porque senão pode ser crime político. E, paralelo a isso, tinha um planejamento por parte do senhor Rony Lessa para matar uma ex-presidente de escola de samba no Rio de Janeiro, encomendada à morte por um contraventor, o tal do Bernardo Belo, que, segundo os bastidores, é um homem temido por toda a cúpula do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, que inclusive está em documentário hoje, aparecendo, enfim, mas seria um dos caras que está disputando lá com Rogério Andrade e companhia.